Graça e a paz do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Abrir Romanos, capítulo 15. A partir do versículo 22. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 22. Agora, não tendo essas regiões, há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Eu espero que de passagem vos verei, e que para lá seja enviado por vós, primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia. Agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. 2 Coríntios, vamos ler a partir do versículo 19. Porque são vós sensatos de boa mente e toleráveis sensatos, pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado, digo, como se nós fracos, mas do que qualquer tem ousadia e insensatez falo, também eu. 2. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Perigos de rio, em perigos da minha nação, em perigos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos dos falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes e em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Me impressiona muito, tenho impressionado cada dia mais, quando eu leio em Romanos, capítulo 15, o quanto Paulo ele trabalhou de serviço, e da forma como em muitos livros, em muitas situações de morte, e quando Paulo ele escreve os Romanos, Paulo ele está ali na casa entre 40 e 50 anos de idade, um pouco mais daquela época, muito mais que agora, partindo ali para a velhice, e tendo todo esse contexto nós, diante dele, Paulo ele fala para eles: olha, eu vou visitar vocês, há muito tempo eu gostaria de visitá-los, e depois eu vou partir para a Espanha, mas antes eu vou a Jerusalém. Nessa idade, aos 50 anos, por aí, a maioria de nós, alguns já estão aposentados por causa do seu trabalho, mas a maioria de nós está exatamente pleiteando de uma aposentadoria, pararmos de trabalhar. Estou falando isso de uma forma secular, E é bem provável que Paulo,
fosse muito justo, entre aspas, ele falava: agora eu vou começar a visitar os irmãos para a minha alma, para descansar, né? Eu vou parar um pouquinho, vou descansar, vou curtir a vida, vou jogar golfe, vou ver futebol, vou fazer outras coisas na vida. Mas o que é exatamente o contrário. Paulo estava fazendo era criar uma base de atuação para que ele pudesse trabalhar em outras regiões que ele ainda não tinha trabalhado. Os irmãos a quem ele desejava ver, já pensando em outras pessoas, em outros serviços, né? Dali ele iria para a Espanha. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que mesmo na nossa vida cristã, mesmo nós, como naquilo que foi falado hoje de manhã, os cidadãos celestiais, de uma forma espiritual, às vezes nós pensamos assim: acho que é a hora de eu me retirar, eu acho que é a hora de eu dar uma descansada. Já sofri mais, já falei mais. Quem sabe agora seja a hora de descansar. Mas a vida de Pedro, a vida de Tiago, a vida de João, a nossa coincide, ela não para de ser né, permitido pelo ponto. Começa a enxergar as obras, e nós vamos usar esse texto e outros que ao perceber que boas obras, deixa eu isso. Aí eu gostaria de ler com os irmãos, está em segundo, umas pinceladas, 2 Coríntios, do versículo 8 até o versículo 10. Então, 2 Coríntios, a partir do versículo 10. Antes de deixar, muito desejamos se eles agradecer-lhe a presença que é ausente. Porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo, o corpo, ou porque todos devem comparecer receba segundo o que tiver feito, bem ou mal. Nossa meditação nessa manhã já tem iniciado nos cânticos, na palavra, nas orações, e nós desejamos continuar agora, Senhor. Nós rogamos a Ti pelas muitas misericórdias do Senhor, que o Senhor nos capacite nessa manhã. Senhor, que o Senhor vença a nossa fragilidade, Senhor, vença as nossas angústias, Senhor. O Senhor vença as nossas preocupações, Senhor. Senhor, de todas as ocupações, Senhor, que nos tiram deste lugar agora e nos levam para outros lugares, Senhor. Senhor, a mim, Senhor, que estarão ouvindo, que um poder do alto, Senhor, nos revista, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tome o controle das nossas vidas, Senhor.
Destrave, Senhor, destape os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Senhor, os nossos olhos espirituais vejam, Senhor, para que, se o Senhor desejar falar conosco, o Senhor consiga, Senhor, um espaço e um coração adequado, Senhor, para que a Tua palavra penetre profundamente e nos transforme, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que a Tua palavra nos transforme, Senhor. Senhor, temos necessidade, Senhor, de sermos outras pessoas, Senhor, diferentes, Senhor, com muito mais de Cristo e muito menos de nós. Nós saímos dessa reunião nessa manhã. O Senhor já tem nos falado, Senhor. Senhor, e nós desejamos, Senhor, pedimos ao Senhor por misericórdia que o Senhor continue falando, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, ela nos vença poderosamente nessa manhã. Senhor, ajuda-nos, Senhor, muda os nossos caminhos, nos faz retornar ao primeiro amor, Senhor. Senhor, nos livra de nós mesmos, nos livra de Satanás, nos livra do mundo, Senhor, para que possamos servir ao Senhor da maneira correta, Senhor, e que seja a Tua palavra, Senhor, essa espada, Senhor, de dois gumes, Senhor, que penetre profundamente, Senhor, e nos atinja, Senhor, para que possamos servir bem ao Senhor, Senhor, da maneira que o Senhor deseja. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A vida de Paulo, ou a vida de qualquer um dos discípulos, elas nos mostram claramente, né, e obviamente a vida do nosso Senhor Jesus, claramente nos mostram como nós devemos viver. Então, nós fomos tirados de um reino das trevas e fomos transportados para um reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Nós estamos num reino. Nós não estamos jogados nesse mundo, nós não estamos, depois que fomos salvos, né? Faça o que você puder melhor, né? Sem uma instrução clara, sem uma direção clara, absolutamente, irmãos. Nós estamos no reino de Deus e nós temos muito claro para nós o que nós devemos fazer. Nós fomos salvos para servirmos ao Senhor. Nós não fomos salvos para vivermos como desejamos, como ouvimos de manhã. Nós não fomos salvos para continuarmos sendo maus maridos, más esposas, maus pais, maus filhos, maus funcionários, maus patrões. Nós não fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para testemunhar de algo muito maior e totalmente contrário a essas coisas naturais que nós vemos. E precisamos ter cuidado com isso, irmãos. À medida que o tempo passa, nós vamos entendendo que fica cada vez mais difícil, cada vez mais impossível de darmos um testemunho agradável a Deus se nós andarmos de maneira natural como nós éramos antes. Se nós nos esforçarmos para servirmos a Deus de uma maneira natural, ou se nós não nos esforçarmos, realmente nós não temos saída. O que é necessário é nós compreendermos que agora nós somos cidadãos celestiais. Nós não estamos vivendo nesse mundo como cidadãos deste mundo. Nós estamos aqui como cidadãos celestiais. Mas vivemos ainda nesse mundo. E a palavra de Deus, de uma maneira maravilhosa, e nós vamos ver isso aqui na nossa meditação, ela nos mostra que as coisas naturais, as coisas que nos cercam, o nosso casamento, o nosso trabalho, todas essas coisas, elas estão conectadas com uma vida espiritual. Eu não sou uma pessoa, né, quando eu estou vivendo na minha casa e outra pessoa quando estou entre os irmãos. Eu não deveria ser, né? Quando nós estamos juntos, nós, como ouvimos hoje de manhã, nós colocamos uma máscara e nós tentamos viver de uma maneira como se agradássemos a Deus dessa forma. E aí, quando nós voltamos para os nossos lares, para nossas casas, para o nosso trabalho, nós agimos com impiedade e injustiça como qualquer outra pessoa desse mundo. Isso não pode acontecer. Não é assim que nós devemos viver. E por que nós não podemos viver assim? Porque nós fomos comprados por sangue e nós fomos arregimentados pelo nosso Senhor como bons soldados de Cristo. Não estejamos enredados, não estejamos presos às coisas deste mundo. Nós somos diferentes. Nós somos outras e novas criaturas. Nós somos de Cristo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E onde quer que nós estejamos, nós precisamos testemunhar disso, porque essa é a verdade da nossa vida. Mas é interessante porque a palavra de Deus também diz que nós podemos
apagar, extinguir, entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós podemos, por algumas questões que nós achamos razoável, como temos ouvido constantemente, nós podemos falar, não, eu realmente quero servir a mim mesmo e quero fazer as coisas conforme as pessoas ditam. Então eu estou no meio dos meus colegas de trabalho, eu vou ser exatamente como eles, porque senão eu posso ofendê-los, porque senão eu vou ser a pessoa que vai ficar de fora. Não, nos meus colegas de escola eu tenho que ser exatamente como eles, porque senão eu não faço parte da turma. Não, na minha casa, aqui é diferente, entendeu? Eu já, depois de 27 anos de casado, que as paixões, as velhas paixões, elas não existem mais, eu vou ser eu mesmo, eu vou ser duro com a minha esposa, e a minha esposa vai ser dura comigo, então vai ser assim, porque é assim que eu sou, Mas absolutamente, irmãos, absolutamente, como veremos, nós temos obras e boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, e devemos andar nelas. Se os irmãos abrirem, por favor, aí, na carta de Paulo aos Efésios, versículo 10, vamos partir daí para falar um pouquinho sobre essa questão dessas boas obras, como eu começo a perceber, e gostaria de trazer isso para os irmãos. No versículo 10, o Espírito Santo repete o seguinte através de Paulo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, esse versículo ele é muito especial, irmãos. Se é que há alguma coisa na Bíblia que não seja especial, Mas esse versículo ele deveria chamar a nossa atenção. Porque ele começa dizendo que nós somos feitura sua, de Deus. Fomos criados em Cristo Jesus. Para quê? Para servirmos onde? Nas boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí, irmãos, quando a gente está estudando Efésios, nós os jovens estamos estudando Efésios, e quando a gente vai estudando, eu comecei lendo Efésios constantemente, eu comecei a perceber que Paulo ele faz o Espírito Santo faz esse registro, ele fala isso, e depois quando ele entra, como já temos ouvido, naquela parte em que ele tem uma parte doutrinária, aí ele entra numa parte que que nós podemos dizer assim, ele vai tocar em coisas que nós vivemos e vivenciamos no nosso dia a dia, na parte prática, O espiritual sempre é prático. De que Paulo fala? Ele vai falar do corpo de Cristo, no qual nós fomos batizados, e ele vai falar de situações tão corriqueiras e naturais e normais, numa carta tão espiritual, que a gente fica assim, parece que Paulo ele saiu dos lugares celestiais e agora ele começa a pisar no chão. Ele vai falar de casamento, ele vai falar de marido e esposa, ele vai falar de pais e filhos, ele vai falar de servos e senhores. Onde que Paulo quer chegar? Onde que o Espírito Santo deseja chegar? É preciso, antes de tudo, nós colocarmos esse ponto que nós temos falado já há muito tempo. Essas coisas, família, trabalho, essas coisas elas não são o centro. Elas não são o centro das nossas vidas. Porque todas essas coisas nós podemos perder. Porque o que é o centro da nossa vida é o Senhor que nos salvou, é eterno, e Ele tem todo o direito sobre as nossas vidas. Ele é o centro das nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele nos pega, ele faz ele traz coisas tão celestiais e tão altas para nós, sentados com Cristo nos lugares celestiais. Toda a bênção já nos foi dada ali naqueles lugares celestiais, e ele vai falando de coisas tão maravilhosas, de repente ele fala assim, mas não, e então, já que você compreendeu que você é uma nova criatura diante de Deus, que você é um ser espiritual, um cidadão celestial, alguém que está sentado nos lugares celestiais, você. Agora, quando você viver como marido, como esposa, como filho, como pai, como servo, como senhor,
Como patrão, você vai viver nessa base. E aí nos pega. Porque é nessas coisas que realmente a gente se embaraça e a gente não consegue prosseguir muitas vezes. Mas é preciso que a gente entenda, em primeiro lugar, irmãos, o que aconteceu conosco. Os irmãos me perdoem e me suportem. Suportar não no sentido da suporta, mas me suportam no sentido de me aguentar. Porque eu tenho falado muito isso com os irmãos. Nós não podemos esquecer de onde nós fomos tirados e de onde nós viemos. O que Deus fez conosco. Porque para chegar no versículo 10 do capítulo 2, né, há todo um contexto. E vamos pegar só o capítulo 2. Poderíamos voltar no primeiro capítulo. Mas podemos pegar só o capítulo 2. O primeiro versículo diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, da ira uns outros também. Nós precisamos, porque se essa base não ficar clara para nós, se nós não entendermos que nós éramos absolutamente imprestáveis e inúteis, e que não tínhamos absolutamente nada para dar para Deus, fica muito complicado para nós viver uma vida cristã. Porque não aconteceu alguma coisa nesse sentido natural e humano, Deus não tirou de você essas coisas ruins e colocou apenas as coisas boas que são de Cristo em você. Ainda existe dentro de você um velho homem que está aí o tempo todo. Ainda temos fora de nós o mundo que nos atrai e Satanás que nos tenta. O tentador, ele continua por aí. Ainda existe uma base que pode ser uma base de operação do diabo na sua vida. E olha como essa base era ruim. Como é que Deus ia pegar uma base como essa e fazer alguma coisa? Eu vou pegar os céus do jeito que ele é, com toda a desgraça que ele herdou do pecado, com o DNA maldito que ele herdou, e vou agora aperfeiçoar. Então vou fazer um pouquinho de coisa aqui, nessa área aqui, o céu é muito fraquinho, vamos trabalhar aqui. Deus não fez isso, irmãos. Ele substituiu. Ele nos deu a vida de Cristo, para que Cristo cresça em nós e nós diminuamos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você e eu não temos mérito nenhum e também não temos poder nenhum em nós mesmos para servirmos a Deus. E Efésios, né, na carta aos Efésios, e Romanos fala isso de maneira muito clara, né, isso fica muito patente, muito claro, muito palpável para nós, que Deus salvou pecadores. Deus não olhou para você e falou assim: tem ali alguma coisa boa que eu vou aproveitar. Tem um negocinho ali que eu vou... Acho que isso aqui, se eu puder pegar esse negócio aqui, eu vou... Deus olhou para você e falou assim: a carne para nada aproveita. Tem nada de bom. Tem nada de bom. Por isso também que nosso coração ele precisa. E aí é o que Paulo diz, que o amor de Deus nos constrange, é por causa disso. Porque você, ao descobrir que você não tinha absolutamente nada para dar para Deus, um ser absolutamente completo em si mesmo, que não precisava de você e de mim, ao entendermos isso, a gente vê o amor de Deus, que excede todo entendimento possível. Nenhum de nós consegue entender esse amor. Como é que Deus olha para criaturas como nós, pessoas que não valiam absolutamente nada, e Ele dá o seu Filho, que é a pessoa mais preciosa e mais cara para Ele, o ser mais maravilhoso desse universo, para morrer por pessoas como nós. A própria cruz, ou a própria história da cruz, obviamente, planejada e executada por Deus, ela nos mostra como somos maus. Ela nos mostra como somos tremendamente contrários a Deus e às suas misericórdias e ao seu amor.
Porque se eu estivesse lá, eu digo para vocês com toda certeza, eu crucificaria o Senhor. E no meio da multidão que estaria gritando, crucifica-o. E todos nós aqui, nós não somos melhores, mas irmãos, olha onde nós estamos. E aí quando você lê Efésios capítulo 1, você fica assombrado, pelo menos eu fico. Como é que pode isso? Como é que isso é possível? Olha no que eu me tornei por causa de Cristo e em Cristo. Olha o que eu sou. Olha o que nós somos, irmãos. Mas não é apenas para nós sermos salvos da ira futura, ou do inferno, ou seja, do que for. É para que sejamos um povo rico em boas obras diante de Deus. E aí, continua Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não é apenas rico em misericórdia, é riquíssimo em misericórdia, porque tinha que ser. Porque se Deus não fosse riquíssimo em misericórdia, Ele não nos salvaria. Muito amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí o versículo 10 que nós já lemos, e vamos ler depois de novo. Mas olhem só. Então, esse é o quadro. E desculpa, eu sei que vocês que já creram no Senhor têm isso muito claro. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Não foi em que em algum momento da sua história você falou assim, eu vou crer em Jesus. Eu vou crer em Jesus. Não, eu entendi esse evangelho aí e agora eu entendi que eu tenho que crer em Jesus. Não. Ele nos vivificou, foi obra dele. Ele nos salvou. E isso não vem de vós, você não fez nada. Absolutamente nada. Ele te salvou. Tudo é obra dele. Tudo é absolutamente obra dele. Tudo é maravilhosamente obra de Deus. Porque você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uma pessoa, alguém que morreu, não tem reação nenhuma. Como é que pode? Como é que a gente, em algum momento, tive uma reação? Deus, agora eu vi. Você viu porque te foi mostrado, e porque Deus te vivificou e te mostrou. Mas aí, irmãos, o versículo 10. Ele fez isso para você, para que você andasse nas boas obras que Ele de antemão preparou para você e para mim. E aí, a gente começa a entender que a nossa vida, ela tem todo um sentido. Todo sentido. Porque se por um lado, Paulo grita a plenos pulmões que você foi salvo pela graça, né? Por outro lado, nós temos Tiago dizendo, olha, já que você, e é isso que a Bíblia não se contradiz, já que você é salvo, você tem que fazer boas obras. Você precisa viver em consonância com isso, você tem que viver concordando com essa verdade. Porque Tiago, no capítulo 2, capítulo 2 de Tiago, a partir do versículo 14, ele diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disserdes, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem.
Também os demônios o creem e estremecem. Mas ao homem vão: queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente lê isso aqui, aí a gente lê lá Efésios, a gente lê Romanos e fala assim: uai, mas não estou entendendo. Ela está falando que não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Mas aqui Tiago está falando que a fé sem as obras ela é morta. É muito claro, irmãos. É muito tranquilo de nós entendermos isso. O que Tiago está falando aqui é que você, ao crer no Senhor, e é assim que eu entendo, né, os irmãos me ajudem se for outra coisa, mas ao crer no Senhor, naturalmente, entre aspas, isso naturalmente, né, mas é um naturalmente de pessoas que creram no Senhor, as obras vão te seguir. Então, se você, no meio daqueles que pertencem ao Senhor, você vive uma vida sem obras, inútil, alguma coisa, a sua fé tem que ser checada por você mesmo. Olha como é que é a sua fé, porque você precisa dar frutos. E aí, irmãos, essa, para mim, fica muito claro quando Paulo, ele fala em 1 Coríntios, quando o Senhor Jesus fala lá em João, capítulo 15, fala: olha, vocês são os ramos, e se você não der fruto, o meu pai vem e corta, e vai secar e vai queimar. Ele não está falando de salvação ali, ele está falando de obras, ele está falando de frutos. Quando Paulo fala lá em Coríntios, ele fala assim, que a obra de cada um, ela vai ser testada, ela vai ser provada. A madeira, feno e palha, ela vai ser queimada. Ele não está falando que a pessoa vai para o inferno, não. Porque depois ele fala: mas o tal será salvo como pelo fogo. Ele está falando de obras. E aí, quando nós lemos em 2 Coríntios, Paulo falando sobre o bema, sobre o tribunal de Cristo, ele vai falar essa palavrinha, que eu acho que ela é chave para nós. Porque ele fala assim: todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, e aí, né, nós vamos ser julgados, né, por aquilo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Essa palavrinha mal, ela não é de maldade, de você fazer maldade com os outros, de você, né? Nós já passamos dessa etapa, quando fomos salvos. A gente não tem prazer nessas coisas mais, ou não deveria ter. Aquela palavrinha, ela vai falar de inutilidade, de não ser uma pessoa que trabalha para o Senhor. E você não fazer ou não andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para você. É sobre isso. E aí, quando o Senhor estiver ali, naquele momento com a sua igreja, porque ali é um momento do Senhor com a sua igreja, as coisas elas se tornaram claras para nós. O Senhor fala: não, mas eu preparei várias situações nas quais você deveria me servir e você não serviu. Irmãos, a nossa vida, assim como a vida falei há pouco, a vida dos discípulos, a vida do Senhor Jesus, a vida de pessoas do Velho Testamento que nós podemos enumerar aqui, falar de várias delas, ela coincide, desculpe usar essa palavra, mas é para a gente entender, com o nosso serviço a Deus. Nós estamos o tempo todo diante das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Na igreja, e aí, deixa eu colocar dessa maneira também, porque não tem como a gente separar essas coisas, né? Mas entre os irmãos, na nossa irmandade, com os serviços que nós devemos prestar uns para os outros, como o Tiago fala aqui: olha, se você vir o seu irmão, sua irmã nus, né, com frio, vai em paz, né? Se aquenta, ela está com fome, né? Não, vai em paz e tenta arrumar comida aí. E você não serve, e você não dá a essa pessoa, e você não divide com ela. Que fé é essa que você tem? Em quem você crê?
Porque não foi e nunca foi assim, nunca será assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, talvez vai falar de outras situações, né? E vamos chegar a algumas que realmente elas talvez sejam mais difíceis para nós, porque até no meio da irmandade entre os irmãos, talvez a gente consiga de alguma maneira, né? Até porque a gente não está tão próximo, a gente não está debaixo do mesmo teto, a gente não está vivendo 24 horas por dia junto. Nesse contexto, a gente talvez até se saia um pouco bem, talvez, né? E a gente consiga perceber uma necessidade, a gente consiga ver alguma situação e a gente atende a essas situações. Porque é necessário, irmãos. E aí sempre que eu me lembro, né, de diaconia, desse serviço entre nós, me pesa muito o coração. Porque nós precisamos de pessoas, e aí todos nós deveríamos ser assim, mas nós precisamos daqueles cujo coração foi constrangido pelo Senhor para amar as pessoas, os outros irmãos, e para detectar, e para poder perceber onde há necessidades. Todos nós deveríamos ter essa percepção. Todos nós deveríamos ouvir mais ao invés de falar tanto. Porque quando você ouve, você começa a perceber, olha, tem essa situação, tem essa necessidade. O Pablo tem colocado essa situação na reunião de oração, e realmente é um momento em que a gente pode ter a percepção de muitas situações. Quando um irmão, por exemplo, se levanta e fala, olha, irmãos, orem por mim porque eu perdi o meu emprego. Ok, irmão, amém, vamos orar aqui, Senhor, dá um emprego para o irmão, que o irmão agora vai. Mas é só isso? É isso que nós devemos fazer? É isso que é vida cristã? É isso que é serviço? É isso que é as boas obras das quais nós devemos andar nelas? Irmãos, elas estão aí o tempo todo. As obras estão aí o tempo todo ao nosso redor. E nós temos que percebê-las. Quando você nota um irmão triste, e às vezes é uma pessoa que está vivendo um momento de ansiedade, de depressão, de desespero, fala, vai em paz, né? Se cura aí, né? se vira aí. Mas é isso mesmo? É isso mesmo? Não seriam essas, irmãos, juntamente com outras, as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas? E são coisas muito práticas, irmãos. Ah, não, pelas boas obras é se Deus me mandar para a África, ou para a Amazônia, ou para não sei onde pregar o Evangelho. Isso são as boas obras, porque olha o que Paulo fez. Irmãos, eu sinto muito dizer para os irmãos, mas a sua casa, com a esposa, com seu marido e com seus filhos, há boas obras as quais Deus preparou para que você ande nelas. Então, talvez o primeiro lugar a ser citado seja na Irmandade. Não estou falando aqui em questão de importância não, tá, irmãos? É o primeiro lugar a ser citado, porque é exatamente o que Paulo faz. Quando ele fala das boas obras, depois, no restante, ele vai falar o que nós nos tornamos. Nós somos corpo de Cristo, membros uns dos outros. E isso precisa ser realidade e verdade para nós, irmãos. Desculpem a repetição, mas pensem nisso, irmãos. Pensa no seu corpo, aquele membro, né? Aquele órgão que não funciona mais como deveria funcionar. Olha quanta falta ele faz. E olha o quanto a gente tenta cuidar dele para que ele volte a funcionar perfeitamente. A igreja é orgânica, é assim. O irmão está mal, faz muita falta, não, ele não. A gente não fala isso, mas a gente age assim às vezes. É ou não é verdade? Nós passamos uma semana inteira, sem ter contato com nenhum irmão e sem saber o que está acontecendo no meio dos irmãos, e sem os irmãos saberem o que está acontecendo comigo, e depois a gente culpa os irmãos, a gente fala assim, olha, ninguém me procura, e pode ser verdade. Ninguém quer saber como eu estou, mas eu também não procuro ninguém, eu também não me ajunto com os meus irmãos. E não estou falando de reuniões, irmãos,
Mas acho que as reuniões, elas também podem, e elas são, de alguma maneira, também uma forma de nós medirmos quanto do nosso coração tem estado à disposição do Senhor para o nosso serviço. Se eu, por algum motivo, que eu poderia contornar, eu me afasto dos irmãos, eu não vou reunir, toda semana tem um aniversário, toda semana tem um casamento, toda semana tem alguma coisa, e aí eu não vou no sábado à noite, eu também não vou no domingo, porque eu estou cansado do sábado à noite, porque eu fiquei até tarde no aniversário. Se qualquer dessas coisas, elas começam a tomar muito mais força na minha vida, no meu coração, do que estar com os irmãos, alguma coisa está muito errado. Irmãos, se lembrem, eu comecei falando sobre o serviço de Paulo, porque Paulo, ele chega no final da sua vida, ele fala, olha, eu fiz tudo o que devia fazer. Eu corri essa carreira que Deus me deu. E aí, qual que é a resposta de Deus para isso? É uma coroa. Bem-estar, servo bom e fiel. Servo bom, você foi fiel no pouco, entra agora no muito. É muito que a gente não consegue imaginar. Esse muito. É a glória, a grandeza, a eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, nesse tempo presente, uma resposta a Deus precisa ser dada, porque Ele já nos deu o seu Espírito Santo e Ele já preparou as obras. Quando nós continuamos lendo Efésios, no capítulo 4, quando Paulo vai falar assim, de coisas muito práticas. Ele diz para nós assim, 22, que quanto ao trato passado, Efésios 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, olha só, aí são coisas práticas. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ira, cólera e gritaria, blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sede, pois, capítulo 5, imitadores de Deus como nós, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. E ele vai falando, coisas práticas. E aí a gente fala assim, mas quais são as boas obras? Eu quero saber quais são as boas obras. Deus ainda não me mostrou quais são as boas obras que estão diante de mim para que eu ande nelas. E nós vamos ficando mais velhos, nós vamos passando, o tempo vai passando. Daqui a pouco eu te mostro e falo assim, eu não sabia, eu nunca descobri qual eram as boas obras. Eu falo, mas estava descrito logo depois. Estava tudo lá. Para uns, o Senhor vai falar assim, talvez você nem sabia que era isso, mas você fez exatamente o que estava escrito. E aí você realmente foi aprovado, porque você viveu baseado no meu Espírito Santo, daquela maneira como eu falei que você deveria ter vivido. Para outros, talvez o Senhor fale, olha, eu sinto muito, mas você não, naquelas coisas que eu coloquei diante de você, irmãos, seu trabalho, todas essas coisas, você falhou bastante.
Você buscou o seu próprio interesse, o seu coração estava nessas coisas que você desejava e você não conseguiu andar nas boas obras que eu preparei para você. Porque aí, irmãos, na continuação, lá no capítulo 5, versículo 22, tem mais coisas aí. Tem mais coisas aí. Eu vou correr aqui porque eu gostaria de hoje passar por essas boas obras que Deus preparou para nós e que nós às vezes ignoramos. Porque é conhecido para nós, esses versículos são conhecidos para nós. Porque Paulo, ou melhor, o Espírito Santo através de Paulo, ele diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, ficando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca odiou sua própria carne. Mas alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Os irmãos acham que isso aqui não está entre as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Muitos de nós aqui, no corpo de Cristo, muitos de nós não têm um serviço de destaque. Alguma coisa que você fala assim, esse serviço aqui, né, um serviço que muitos de nós não serão enviados para pregar em algum lugar, muitos de nós não vão pregar, muitos de nós não vão, né? Mas todos nós temos muitos serviços no meio do povo de Deus. Como eu já falei, começa a perceber. Mas também temos um grande serviço nas nossas casas. Nós que somos casados, e aí daqui a pouco eu vou falar também dos filhos, porque alguém pode falar assim, eu estou fora, né? Eu não preciso ouvir isso aí porque eu não sou casado. Mas a palavra de Deus é muito sábia. Vamos colocar isso no lugar que tem que estar, tá? Porque quando Paulo vai falar de coisas tão espirituais como ele fala em Efésios, ele fala sobre casamento. Ele fala sobre marido e mulher. Ele fala sobre o marido amar a sua esposa e a mulher reverenciar o seu marido. Prestar reverência, respeitar. Os irmãos pensam que isso não é boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? Por que isso está escrito aqui? É porque, irmãos, ao sermos chamados e ao recebermos o Espírito Santo de Deus e ao sermos transformados em novas criaturas, né, ao sermos unidos uns aos outros, nós agora temos um testemunho para dar também com relação ao nosso casamento. E aí realmente a coisa não fica fácil, fica muito difícil para nós. Porque eles têm pouco tempo de casamento, né? Ou todos nós aqui que somos casados tivemos pouco tempo de casamento. E nós entendemos, nós vemos que era muito fácil, né? Até os 2 anos ali, era muito fácil falar com a minha esposa, eu te amo, e fazer coisas, e depois as coisas vão ficando um pouquinho mais, as engrenagens vão ficando um pouco mais difíceis, né? Um pouco mais. E a gente começa a perceber que o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, ele é muito maior do que os erros, as dificuldades, as fragilidades do meu cônjuge. Porque é assim que Deus nos ama. É assim que o Senhor ama a sua igreja. Qualquer um de nós aqui, né, que talvez visse o estado da cristandade hoje em dia e fosse o cabeça da igreja, qualquer um de nós provavelmente tomaria decisões diferentes do que o Senhor toma. Seríamos menos pacientes,
Talvez a gente trouxesse, né, uma praga aí no meio do pessoal para ver se a pessoa conserta o corpo, né, da igreja. Mas olha como o Senhor nos trata, irmãos. E não é porque o Senhor é mole, porque não, o Senhor tem um coração mole, não, é porque o Senhor, Ele realmente nos ama de uma maneira verdadeira, de uma maneira real. Mas, embora nós hoje possamos achar que podemos viver de qualquer maneira, um dia estaremos diante do Senhor no tribunal de Cristo. Não sei como vai ser, não sei o que vai acontecer. Mas quando o Senhor olhar para você e falar assim, a maneira como você tratava a sua esposa com tirania era tão inadequada que você falhou miseravelmente na sua tarefa. Ou o contrário, o desrespeito que você tinha pelo seu marido era tão grande e você o expunha ao desprezo entre as pessoas e você o desprezava, você falhou miseravelmente, porque não era assim que você tinha que viver, não era dessa maneira que você tinha que viver. Eu te dei aquela pessoa exatamente para que você fosse aperfeiçoado. Sabe quando o seu marido fez aquela barbaridade com você? Era uma excelente, uma grande oportunidade de você ser aperfeiçoada no meu amor. Sabe quando a sua esposa fez aquilo com você, te tratou daquela maneira? Era uma ótima oportunidade para que você fosse aperfeiçoado no meu amor. Era tudo para você ser aperfeiçoado, era tudo para você andar nas boas obras que eu preparei. Eu não errei, não. O ambiente onde eu te coloquei, os irmãos, o presbitério que eu dei para vocês, era tudo preparado para que você crescesse na graça, para que você começasse, né, uma caminhada nas boas obras, as quais eu preparei de antemão para que você andasse nelas. Não pensa que a coisa foi um acaso, né? Deus, em algum momento da história, Ele teve que falar assim, nossa, como é que eu não percebi essa situação? Deixei esses dois se casarem agora. O que vai acontecer? Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver. Irmãos, todos os nossos dias estão contados na presença de Deus. Todos os fios de cabelo estão numerados. Não é contados, é numerados. Tudo que acontece com você, eu sei. Eu não te abandono. Hora nenhuma do dia você está sozinho, nem quando você está dormindo. Sabe aquela situação que aconteceu com você? Era uma situação maravilhosa para você crescer no meu amor. Mas sabe o que você fez? Você endureceu o seu coração e falou, não quero, não perdoo. Vai sofrer até o fim, porque agora eu tenho uma carta na minha mão aqui, e essa pessoa aqui vai ver, agora esse meu marido vai ver. Foi me trair, agora ele vai ver. Eu não deixo ele não, mas ele vai sofrer na minha mão. Minha esposa fez isso, agora já era, agora que bom que aconteceu isso, porque agora eu tenho uma oportunidade de fazer isso e aquilo. O Senhor está falando, não, você tem a oportunidade agora de ser uma nova criatura, como você foi chamado para ser. É aquela história que eu já contei para os irmãos aqui, que eu acho uma história muito bonita, de uma irmã que visitou uma outra irmã e foi ficar na casa dela, e quando foi à noite, no meio da noite lá, chega o marido dessa irmã que estava recebendo, né, da anfitriã, bêbado, sujo, né? E ele chega em casa e ele grita com ela, então, ela pega ele, leva ele para o banheiro, e a outra irmã está vendo aquela situação ali, dá um banho nele, né? Dá alguma coisa para ele comer, coloca ele na cama. Aí essa irmã observa isso e fala assim depois com ela, olha, não entendi, ele quase te bateu, ele chegou bêbado da rua, você não sabe nem onde que ele está, talvez está até com outra mulher, e você trata ele dessa maneira? Essa irmã responde e fala, olha, esse é o meu papel, tudo que o meu marido tem até agora é isso, essa é a vida dele, essa vida miserável é a vida dele, eu não, eu estou aqui para cumprir o meu papel, para que eu fui chamada, e um dia eu sei que eu tenho coisas muito melhores do que isso aqui, que estão preparadas para mim, mas nós não pensamos assim.
Você chegou bêbado, né? Você vai dormir do lado de fora aí, porque eu não vou abrir a porta para você. Claro, né, irmão? Espero que nenhum de nós aqui chegue bêbado em casa. Mas qualquer situação, irmãos. Qualquer situação. Ah, agora você vai ver. Irmãos, boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O seu casamento está cheio delas. O meu casamento está cheio delas. Eu só não vejo. Eu não percebo, sabe por quê? Porque eu quero andar nas obras que eu preparei para eu andar. Ah, não, eu queria mulher diferente. Não quero essa mulher, não. Não, eu quero marido diferente. Não quero esse... Não era isso que você era quando nós nos casamos. Ah, mas é isso que eu me tornei. Você vai fazer o quê? Eu vou te amar. Vou te amar. É para isso que eu te amar. O texto continua, né? E ele fala no capítulo 6: vossos filhos, sejam obedientes a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem sobre a terra. Por enquanto. Vou falar dos pais também. O tempo passa rápido, né? Mas também existe essa questão relacionada com os filhos e com os pais, que é uma questão que está ficando cada vez mais difícil também. Tem muita coisa na nossa cabeça aí, tem muito ensinamento, tem muita coisa que a gente precisa vencer para voltar para a palavra de Deus. Nós às vezes achamos que, e aí é muito natural, né, que em algum momento da nossa vida, os adolescentes principalmente, né, talvez os mais jovens, eles começam a olhar para o pai, para a mãe e falar assim, não é tão sábio como eu achava que era, não sabe muitas coisas como eu achei que sabiam, não é bem o herói que eu acho que eu achava que era, não, né? Perdeu a forma, meu pai ele não é mais aquele herói, fala bobagem, sabe mexer no iPhone, no telefone, não sabe. Meu pai é grosso, e eu começo a desonrar os meus pais de muitas maneiras, ora expondo-os com outras pessoas, ora tratando-os mal, ora não cuidando deles em todos os sentidos, financeiros, físicos, seja o que for. Eu começo a falar assim, não, meu pai ele é um fracasso nos seus negócios, né? Ele é um fracasso ao lidar com o dinheiro, ele é um fracasso ao lidar com as coisas. Ele deveria ser melhor. E você está prosperando e progredindo, mas você não sabe que você está prosperando e progredindo porque o seu pai e a sua mãe investiram em você. São coisas naturais? São. Mas, irmãs, do jeito que eles são, os meus já não estão mais aqui. Do jeito que eles são, aperfeiçoado. Não, eu amo meu pai, do jeito que ele é, da maneira como ele é, amo a minha mãe da forma como ela é. São pessoas totalmente difíceis, com problemas, mas eu amo os meus pais. E eu vou honrá-los até o fim da minha vida. Porque a palavra de Deus fala, esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque isso é justo, irmãos. Porque isso é adequado. Eu não vou sentar na rodinha dos meus amigos, dos escarnecedores, e começar a falar mal do meu pai. Começar a expor o meu pai. Não, mas meu pai, ele é grosso, ele fala assim, Eu vou honrar o meu pai. Eu vou amá-lo da maneira como ele é. Eu vou amar a minha mãe da maneira como ela é. Não, a minha mãe, cheia de problemas, ela doente, ela tem um monte de dificuldade, não pode falar nada e está de mau humor. Estou descrevendo nenhuma mãe aqui não, nem a minha. Mas é assim que às vezes a gente faz. Mas o Senhor fala, olha, eu te dei esses pais. Você não nasceu nessa família por acaso. Você nasceu nessa família porque eu quero te aperfeiçoar para que você seja um cidadão celestial pleno em todos os sentidos, para que Cristo possa ser visto através de você. Então, fica aí a dica, né? Também há
Também há obras, boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas nos nossos relacionamentos com os nossos pais. E também tem o contrário, porque fala: e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criais na doutrina e administração do Senhor. Também tem para os pais. Também tem boas obras no âmbito da família para os pais. Pais que às vezes são duros, né? Nada está bom, nada está certo, nada está... precisava melhor. Às vezes a gente faz isso porque a gente fala: não, eu acho que você pode fazer melhor, meu filho. Mas não é nesse sentido, irmãos. É pais que provocam a ira nos filhos, que não os tratam com amor, sabendo que eles estão passando por caminhos que eu já passei, mas eu tive que aprender lá atrás. Então, filho, vem aqui, vou te ensinar como é que é. Eu preciso dessa graça, irmãos, nós precisamos dessa graça. Porque também tem um caminho, tem obras aí para nós andarmos nelas. Está muito mais fácil, irmãos, e muito mais agradável para nós abandonarmos nossos filhos ao bel prazer. Todos nós aqui, né? Todos nós aqui agora temos babás que cuidam dos nossos filhos o tempo todo que a gente quiser, né? Babá desse tamanhozinho assim, ó. Só entregar na mão dele. Fica o telefone aí, meu filho. Me dá paz, me dá sossego. Toma esse telefone aí. Toma esse tablet aí. Vai ver televisão. E nós nos esquecemos de coisas muito básicas. Muito básicas. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando for grande, quando for mais velho, não se desviará dele. Inculca a minha lei na sua mente, lá no Velho Testamento. É o mesmo princípio. Fala quando você estiver andando, quando você estiver sentado, quando você estiver comendo na sua casa. Fala de mim, dos seus filhos. Fala o que eu fiz para vocês. Quando seu filho te perguntar: que obra é essa? O que é isso que vocês estão fazendo aí domingo de manhã? Meu filho, deixa eu te contar o que aconteceu. Todos nós andávamos perdidos, éramos como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor Jesus recebeu aquilo que era para nós e Ele nos salvou. Mas nós queremos abrir mão de todas essas coisas para viver uma vida mais tranquila. Afinal de contas, nós trabalhamos demais, nós temos muitas tarefas, nós estamos cansados. E os irmãos sabem, eu não estou falando em primeiro lugar para mim, estou falando primeiro para os irmãos, não. E que eu ouça o que eu estou falando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E terminando essa parte, irmão, mais 2 minutinhos, que pode se transformar em 3, 4, 5. Nós também temos aqui uma palavra para, no versículo 5, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui está falando de servos e senhores cristãos, pessoas que conheceram o Senhor, que têm também no seu trabalho boas obras que precisam andar nelas. Quantos de nós aqui entende que o chefe que está sobre mim no meu trabalho é um personagem na minha história, uma pessoa importante para que eu seja aperfeiçoado na vida cristã? Quantos de vocês, quantos de nós entendem isso? Quantos de nós entendem que aqueles nossos servos, eu não tenho, mas aqueles que são patrões, né? Aqueles servos que são difíceis, né? Eles são uma oportunidade para que você também cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e no amor. Quantos de nós entendem? A gente acha que tudo é muito natural. Ah, o meu chefe, que cara difícil. Aquele coordenador, aquele gerente que colocaram no meu trabalho, que pessoa complicada, me persegue, eu não consigo fazer as coisas, tudo que eu faço não está bom, está mais ou menos, o melhor que eu faço. Mas você está fazendo para quem? A quem você serve? Você vai parar de fazer bem porque você está sendo injustiçado? Você vai parar de fazer o bem? Então você não entendeu. Você não entendeu a quem você serve. Entendeu que você é nova criatura e que você vai testemunhar de Cristo fazendo o bem
andando nas boas obras, enquanto as pessoas elas zombam de você, elas falam mal de você, elas te criticam, elas não querem você por perto, mas falam: olha, Senhor, eu estou servindo a Ti. E mesmo no meio das injustiças, Senhor, eu estou servindo a Ti. Porque quem foi mais injustiçado? Nosso Senhor Jesus. E não tenha dúvida, não tenha dúvida, Ele não fez aquilo em primeiro lugar para nós, por causa de nós, não. Ele fez aquilo em primeiro lugar por causa do Pai. O Senhor Jesus nos amou porque Ele amou o Pai em primeiro lugar. É esse o amor de Deus, irmãos. Nós devemos amar as pessoas, não é porque as pessoas são boas conosco, não, mas é porque nós amamos a Deus. E aí nós andamos nas boas obras. Quer saber de uma coisa? Não tem ninguém vendo, eu vou fazer meu serviço mais ou menos aqui, porque essa pessoa não merece um bom serviço meu. Aí o Senhor olha para você e fala assim: você não entendeu. Você não entendeu a quem você está servindo. Esse trabalho seu, ele vai passar um dia, seja por uma situação ou outra, você vai aposentar, você vai morrer, você vai deixar de trabalhar, vai ser mandado embora, você vai sair, vai para outro lugar. Isso aí isso não tem valor nenhum em si mesmo. Mas o tempo que você está aí, isso conta na sua caminhada cristã. E eu quero ver se você vai andar nas boas obras que eu preparei para você andar nessa situação. Eu creio que muitos de nós aqui, não posso dizer todos, mas muitos de nós aqui já teve patrões que eram carrascos. Mas e aí, você vai agir como com eles? O que você tem na sua cabeça? Qual que é o alvo da sua vida? Qual que é o grande desejo da sua vida? Mas, Senhor, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. E enquanto o Senhor me mantiver nesse lugar, eu vou servir ao Senhor nessa situação e nessa circunstância. E o Senhor vai me dar graça, porque o Senhor me disse que o Senhor estaria comigo todos os dias. Então eu confio, Senhor. Eu confio que o Senhor está comigo todos os dias. Eu confio que no meu casamento tão difícil, Senhor, as situações que eu passo todo dia, de desonra, os meus filhos às vezes não me honram, às vezes a minha esposa me desrespeita, às vezes meu marido, ou o marido, né? O marido, ele é um carrasco, às vezes ele é ausente. Mas, Senhor, eu te pertenço a Ti, Senhor. E se o Senhor tem me colocado nessas situações, eu vou andar nas boas obras que o Senhor preparou aqui, nessas situações. Eu vou amar o Senhor nessas situações. E porque eu amo o Senhor, eu vou amar essas pessoas que estão comigo. Irmãos, vamos pensar sobre isso. Porque, e aí o próximo ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos no domingo que vem, essas coisas, elas determinam algumas coisas espirituais para nós. Elas determinam algumas coisas espirituais para nós, aqui e no futuro. E se nós achamos que isso, né, não é bem assim, né, que a gente pergunte para Ele. Porque, repito, irmãos, quando a gente lê Efésios, quando a gente vê Romanos capítulo 16, é muito interessante nesse sentido. Olha o tanto de pessoas que Paulo fala assim: olha, fulano serviu, fulano trabalhou, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Olha como é que Deus, Ele registra essas coisas. Porque Deus não é injusto para se esquecer das obras que vocês fizeram e ainda fazem. De como vocês permitiram serem expoliados, foram tiradas as coisas de vocês por causa dos irmãos. Deus não é injusto. Está anotadinho lá, irmãos. O que será um livro de boas obras? O que será essas boas obras? As suas obras o seguirão. Como o seguirão? Sua roupa não vai te seguir, o seu carrão não vai te seguir, sua família não vai te seguir nesse sentido de quando você partir para a eternidade, mas as suas obras te seguirão. Como é que pode ser isso? Que o Senhor nos dê clareza, né? E que nós entendamos que as coisas, elas não são sempre nossas vidas, mas elas são as oportunidades que Deus colocou para nós, para andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nós
queremos agradecer a Ti, porque a Tua palavra, Senhor, ela é acessível para nós, Senhor. O Senhor não nos deixou sem luz, Senhor, mas o Senhor, na sua misericórdia, Senhor, o Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, rogo a Ti, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor transforme a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor, para que hoje, Senhor, se há boas obras diante de mim, Senhor, e eu não tenha andado nelas, Senhor, eu endireite os meus caminhos, Senhor, e cada um de nós, Senhor, possamos endireitar os nossos passos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque Tu és o nosso alvo, Senhor. Senhor, mas para chegar até a Ti, Senhor, o Senhor tem permitido tantas situações entre nós, Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor nos perdoe, Senhor. O Senhor me perdoe, Senhor. O Senhor nos perdoe, Senhor, de muitas vezes, Senhor, não andarmos nessas boas obras, Senhor, mas desejarmos muito mais, Senhor, satisfazer a nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Rogamos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.